Tarde, boa tarde, Douro. Boa tarde, e aí, Fabinho, tudo bem? Tudo bem, ótimo, que ótimo. Já tá barbudo de novo, o professor não, Ô, você vê? não está com aquela barba, né? Para quem conhece o professor Douro faz tempo, a barba dos motoqueiros. Mas você sabe que isso, Fabio, esse esquema da barba é engraçado, porque o próprio pessoal do motoclube falou, bom, pelo amor de Deus, cara, deixa sua barba crescer, você fica com a cara de moleque sem barba, não parece você. Eu falei, tá bom, deixa aí. Aí você vai deixando um pouquinho, que você vê, já começa a ficar maior, tem que cortar de Vai novo. ter que Né? aparar, né? Tem. Eu já tenho um problema ao contrário, porque eu não consigo passar um dia do hoje eu me sinto mal e a mesma coisa o meu cabelo. Porque assim, não é que eu não tenho cabelo, é porque eu não consigo deixar crescer. Passou 2 dias e eu Sim. enxergo o que eu tenho, já me irrita, eu já faço a barba completa, né? Eu até Sim, brinquei, pronto. esse negócio de depilar pro triatlo, eu depilo e faço minha touca automática, já minha touca original de fábrica, né? Bacana. Eu falei que o importante é diminuir o atrito, né? Então, Exatamente, isso é importante diminuir o atrito. O restante a gente dá um jeito. Aqui já está completo o esquema, entendeu? Já está no jeito. Douro, putz, muito legal você aceitar o convite, porque na verdade você já faz esse trabalho, então acho que é legal antes de tu falar que você já faz esse trabalho, e é um trabalho duplo o seu trabalho com exercício e diabetes, porque é o trabalho com a capacitação de profissionais, porque é difícil os profissionais entenderem do assunto, e principalmente com o que a gente vai tocar hoje, porque assim, quando eu falo ainda de exercício leve, é mais fácil dar mais segurança em trabalhar, mas quando você vai para o exercício com algum tipo de alto rendimento, independente se neuromuscular ou cardiorrespiratório, você já começa a entrar em outros detalhes que você tem que se atentar. E você tem um trabalho com as pessoas que têm, ou seja, com os seus alunos, ou que de alguma forma você orienta para que elas treinem, só que elas são exatamente as pessoas que têm diabetes, né? Então você tem um trabalho, exato. é legal que é um trabalho do lado acadêmico, um trabalho de atuação e por estudo de causa, né? Estudo de causa, porque aí você pode, acho que até vale a pena você contar um pouquinho, porque acho que o porquê você foi estudar isso, porque você faz parte desse grupo, né? Eu vou te dedurar aqui, porque ele é o único diabético que a gente ia tomar café na 9, ele sacava uma Coca-Cola e falava assim, da onde ele vai sacar essa Coca-Cola? Tô te dedurando isso, alguém estiver assistindo a falar, você é louco? Mas isso, Fábio, olha, isso que você está colocando é um negócio bem interessante, porque eu trabalho muito, né, com orientação para as pessoas que têm diabetes, não só para a parte do exercício, como para a própria qualidade de vida também, que você acompanhou, né, durante o tempo que a gente pôde, né, trabalhar junto lá na Uninove. Quer dizer, é uma situação que quem tem diabetes, se você tem conhecimento, e não é só ter conhecimento, não adianta, eu sei disso, mas não fazer, né, não adianta nada, você precisa ter o conhecimento e colocar em prática. É uma vida muito parecida com as demais pessoas. Então, acho que essa é a parte importante, né? Para quem me conhece, aí, eu sou o Roberto Dória, eu tenho diabetes tipo 1, aí, desde criancinha, com 8 anos de idade, eu fui diagnosticado. Então, já está fazendo aí uns 44 anos, mais ou menos, que tem diabetes. Então, quer dizer, é uma situação assim que eu peguei primeiro, né? Uma época que pouco se conhecia, até do próprio tratamento, né? Hoje não, hoje tem bastante conhecimento, tem os sensores, tem glicosímetro, tem um monte de coisa. Naquela época era só uma fitinha que você colocava lá na urina para ver como estava a liberação de glicose pela urina. Então, eu peguei toda essa evolução. Mas você pediu para eu contar um pouquinho da minha história. Quer dizer, eu, criança com diabetes, o endócrino que eu fui encaminhado, né? Que então estava passando pelo pediatra, ele falou para mim, falou, olha, você praticamente vida normal, você vai aplicar insulina e faz exercício, que é o que vai te ajudar. E realmente eu só posso agradecer ele, né? Porque realmente hoje, se eu tenho uma vida muito próxima das pessoas que não têm diabetes, tem uma qualidade de vida muito boa, foi por conta do exercício. Quer dizer, isso aí, o exercício em si, né, me ajudou, sempre fui uma criança mais ativa e tal. Depois, quando eu fui para a graduação, fazer educação física, hoje a gente vê uma grande quantidade de pessoas, principalmente com diabetes tipo 1, indo para a graduação, para tentar entender esses efeitos do exercício no diabetes.
Não foi o meu caso. Eu fui para a graduação, porque até então eu treinava taekwondo, era aquela taekwondo, eu falei, não, eu vou treinar, vou entrar na faculdade de educação física para ficar habilitado para poder treinar os atletas de taekwondo. Então, o meu foco era esse, era alto rendimento. Foi isso que me levou para a graduação. E na graduação, eu continuei treinando, continuei dando aula, segui minha vida. Foi só na pós-graduação em fisiologia do exercício que eu comecei a ler alguns artigos sobre exercício e diabetes. Eu vi que tinha umas coisas muito estranhas em relação ao que eu sentia, ao que eu passava, e aquilo me chamou muita atenção, porque juntou tudo, né? Como você falou no início, poucos profissionais de educação física conhecem a importância, né, de você conhecer os efeitos do exercício no diabetes. E eu sempre aprendi, quer dizer, fui tentando empiricamente, quer dizer, era sozinho, ia lá fazer exercício, passava mal, porque fazia hipo, né? A gente não tinha muito nem como monitorar. Nunca tive, assim, a felicidade de ter algum profissional de educação física, mesmo profissional na escola ou nas academias pelas quais eu passei, né? Treinando tanto taekwondo como musculação, natação e tantas outras coisas. O taekwondo, que ainda, a gente vai falar de endurance, que ainda é mais linear, mas o taekwondo, né, é só pico. Quer dizer, é muito mais complicado, porque ainda a gente vai falar de endurance, mas se você regula antes, eu não vou adenturar, mas se regula antes, vai controlando, dá para se localizar. Agora, imagina o taekwondo, pancada, 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 e aí? Descansa, pancada, pancada. Para você passar mal, era 2 palitos, né? Pois é. Então, são situações que, assim, que muitas vezes o pessoal fala assim, não, mas taekwondo, ficar treinando é esporte de alta intensidade, isso aí por uma ação hormonal tende a aumentar a glicemia. Para quem treina, sabe que você tem uma periodização, não é toda hora que você está treinando em alta intensidade, não é assim que funciona o negócio. Então, são situações que você tem uma variabilidade e isso tem que ser respeitado. E realmente, eu tinha muito disso. Então, e pior que você passava meio mal, você não tinha muita referência, né, de saber se estava passando mal porque estava alto demais ou porque estava baixo demais. Então, isso que me chamou, na verdade, juntou as coisas, né? Assim, eu falei, porra, historicamente eu sempre tive que me virar sozinho, não tive apoio de ninguém. Então, na pós-graduação, a minha primeira intenção foi quando eu comecei a trabalhar como personal trainer para pessoas com diabetes. Eu vou trabalhar com quem tem diabetes, porque esse pessoal não tem apoio nenhum. Tenta fazer exercício, a maioria das vezes faz hipoglicemia, e acaba não tendo suporte e desiste, porque eu faço exercício, passo mal, não vou fazer mais, é o natural, né? É uma experiência ruim. Então eu comecei a trabalhar, eu fui estudar o efeito do exercício no diabetes lá na pós, em 98 mais ou menos, foi quando eu comecei a fazer a pós, e foi quando eu decidi começar a fazer o trabalho de personal com pessoas com diabetes. E aí depois, quando eu fui para o mestrado lá na Escola Paulista, quando eu fui lá para a medicina preventiva, aí eu já fui estudar os efeitos do exercício para diminuir o risco da pessoa ficar com diabetes. Aí eu já fui na parte mais da prevenção. Então, são situações, estudei síndrome metabólica, todo esse tipo de coisa. Então, assim, o que me levou a começar a estudar, né, o efeito do exercício de diabetes foi exatamente esse. O meu histórico vivendo com diabetes e não tendo apoio nenhum. E depois eu percebi, quando eu estava no mestrado, que eu comecei a dar aula na pós-graduação, e na pós eu percebi o quê? Os profissionais de educação física estão totalmente perdidos também. Porque na minha cabeça que eu tinha, falei, poxa, já passaram tantos anos, certamente o pessoal já está sabendo mais ou menos. E aí eu vi que não, tinha uma grande lacuna em relação a isso. Então foi quando eu comecei o trabalho, né, meio de formiguinha, de tentar preparar o profissional de educação física para isso. Só depois de 2019 para cá, que a gente, né, o online pegou força, a mesma coisa aconteceu, e deu para expandir um pouco esse trabalho. Mas é uma coisa que realmente ainda se tem bastante dúvida, bastante... E tem um detalhe, as pessoas com diabetes, principalmente quem tem diabetes tipo 1, porque como a gente vai falar hoje, né, dessa parte relacionada ao triatlo, raramente você vai pegar uma pessoa que tem diabetes tipo 2, uma pessoa mais velha, que já tem muitas vezes risco cardiovascular aumentado, ele vai estar pretendendo participar de uma atividade buscando alto rendimento, mesmo que seja de maneira recreativa. Isso aí a probabilidade é maior naquela pessoa que tem diabetes e tem diabetes tipo 1, que é justamente aquele público que assusta bastante o profissional da educação física, porque usa insulina e na faculdade que se aprende, né? Olha, quem usa insulina tem maior risco de fazer hipoglicemia. E hoje a gente tem aí, só para você ter uma ideia, né? Análogos de insulina humana, a gente tem os que são classificados pelo tempo de ação, que ele tem pico de ação, né? Então a gente tem insulinas de curta duração,
Tem a insulina de curta duração. A gente tem a ultra rápida, que é aquela inalável, né, que começa a fazer efeito mais rápido que a gente tem no mercado atualmente. A insulina de ação rápida, que tem um pico de ação depois de 1 hora, mais ou menos, que foi aplicada. A insulina regular, que ela vai ter um pico de ação entre 2 e 3 horas depois que foi aplicada. A insulina de média duração, né, que é a NPH, que é aquela que tem vários efeitos, depois mais ou menos entre 6 a 10 horas que foi aplicada, ela tem um pico de ação que é bastante acentuado, e ela é de efeito intermediário. Tem as de longa duração, que duram em torno de 24 horas, e as de muito longa duração. Quer dizer, aplica a insulina, ela dura 42 horas, 36 horas, aí tem duas no mercado. Então, quer dizer, só com essa... E a pessoa que tem diabetes tipo 1, ele não vai usar uma insulina só, ele usa pelo menos duas. Uma de curta duração e uma de longa ou muito longa duração. E o que acontece? A pessoa, para o tratamento, ele usa isso. A prescrição é feita em repouso. Não leva em consideração o exercício. E na hora que ele vai fazer o exercício, as curvas de sobreposição, elas acontecem, porque tem a basal fazendo efeito, ele correu ou precisou corrigir a glicemia, vai ter aquela basal que está contínua no sistema, e a de ação rápida, de curta duração, que vai ter um pico de ação ali, que vai se sobrepor a outra, quer dizer, vai somar aquela insulina que já estava no organismo. Então aí a gente começa já a ver os desafios que o profissional de educação física tem quando for, né, treinar uma pessoa, por exemplo, que está envolvida aí com o triatlon, por exemplo. Isso que eu fiquei estudando, e aí eu acho que eu vou entrar nesse ponto, porque e aí eu vou fazer uma chamada aqui. Quem está assistindo agora, ou quem estiver assistindo gravado, mandar esse vídeo para quem tem diabetes do tipo 1. Porque o que eu enxergo, as pessoas que têm diabetes do tipo 1, elas evitam o exercício, entendendo que vai piorar a situação. Porque aí eu vou para as coisas, para o que eu estudei. Principalmente em endurance, eu percebo que atletas de rendimento e amadores mesmo, eles conseguem regular de tal forma com a alimentação e o exercício, que ele, obviamente, tem ali o kit de emergência, mas ele acaba utilizando menos insulina do que uma pessoa que é sedentária. Ou seja, ele consegue controlar comida, exercício, principalmente o de endurance, e eu conheço um pouco mais de endurance, o neuromuscular eu conheço menos, aí eu assumo que os efeitos e como controlar. E ele usa menos insulina, ele bate lá e fala, tô com X, beleza, consigo fazer isso, tenho que comer um pão agora, tenho que tomar uma coca X horas e não vou precisar fazer nada. Foi muito legal, porque eu tive um aluno assim, e ele era extremamente consciente, então, e na corrida e pedalando, que eu não precisava, ele sabia, ele conhecia bem o corpo dele. Então eu conversava, eu aprendi literalmente na prática com o aluno. Só que ele não precisou muito de mim, porque eu ia com exercício e ele ia me contando e regulando. E ele nunca precisou utilizar insulina comigo. Era sempre, comi antes, parei no meio, comi no meio, agora a coisa tá feia, eu preciso de um doce mesmo. Era mais ou menos assim a situação. Só que ele nunca fez exercício extremo. Então, corria 10 quilômetros, pedalava, aí pedalar dava 2 horas, mas o pedalar era mais... cadenciado, mais tranquilo, né? Uhum. O que acontece, você estava falando da parte neuromuscular, tal, né? O exercício, pensando no rendimento, né, do atleta que tem diabetes, seja ele amador, profissional, não importa, a gente tem que entender o seguinte, que o efeito do estímulo que a gente vai dar, né, durante o exercício, o sistema, ele consegue, pela própria contração muscular e pela velocidade de degradação do glicogênio muscular, ele consegue remover a glicose do sangue, independente da ação da insulina. Por isso o risco, né, que foi o que você relatou, ele diminuir a dose de insulina, obrigatoriamente tem que diminuir. O desafio maior é quando a pessoa está no sedentarismo ou ele está fazendo um tipo de atividade e de repente começa a fazer outra. Esse início ele é bastante delicado, porque precisa sim ir ajustando as doses de insulina. E o detalhe isso não vai acontecer só durante o exercício, ele acontece no pós. Depois a gente tem o EPOC, vai ter depois síntese proteica, para tudo isso aí vai precisar de energia e vai ainda continuar tirando glicose do sangue. Então, o efeito do exercício, do treinamento, ele acontece agudamente ali durante o exercício e vai permanecer também. E, claro, para quem já é treinado, a gente pega como padrão mais ou menos 24 horas, né, esse estímulo no pós-exercício para ajudar no controle glicêmico.
Agora, para quem é aquela pessoa que já mais sedentário, está começando a treinar, esse efeito ele pode perdurar por até 72 horas. Então, o que acontece? Ele pode treinar agora, consumir algum carboidrato, lá depois daqui, um dia e meio, ele vai ter hipoglicemia ainda por conta daquele exercício que ele fez. Entendeu? Então, porque os sensores de insulina no tecido muscular que foi trabalhado, ele permanece mais sensível à ação da insulina. Tem um efeito, né, importante aí do exercício. Mas a questão que você falou, né, do seu aluno, por exemplo, ele já fazia as medições. Hoje, a gente tem um recurso que é bastante importante para a gente. Na verdade, é a associação de ferramentas. Porque uma é o que todo mundo que tem diabetes usa, que é o glicosímetro, aquele aparelhinho que você várias vezes me viu lá furando o dedo para ver como é que estava a glicemia. Fora isso, eu uso o sistema de infusão contínua, eu uso bomba de infusão. Mas na minha bomba eu tenho um sensor que fica mandando, através da coleta de glicose de leitura no interstício, o quanto está a glicemia. E aí você consegue ter um padrão. Quer dizer, você sabe mais ou menos quanto está, se está baixando, se está subindo, como é que está essa característica. E existe hoje no mercado um sensor, que ele chama Libre, ele é bastante popular, né? E as pessoas utilizam, então, para a pessoa que está fazendo o exercício, ele é bom, mas a gente precisa associar essas ferramentas. Por que associar? Porque a medida direta que a gente tem da glicemia é a que está no glicosímetro, é aquela que a gente fura lá na ponta do dedo. Essa é a que mede de maneira direta a concentração de glicose. No interstício, não é que não mede de uma maneira direta, mas o interstício, quer dizer, entre as células, tem ali uma parte que ela é mais líquida, e automaticamente se pega dali uma amostra de sangue. E fisiologicamente o que a gente tem? Primeiro no sangue aumenta, para depois de um período, que quando você está em repouso, em torno de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, o interstício ele responde. E o inverso também, diminuiu no sangue, depois de 10, 15 minutos o interstício também diminui. Só que no exercício, por exemplo, no exercício de endurance, essa diminuição ela é contínua. E esse tempo que existe aí de 10 minutos, ele é de 10 a 15 minutos, ele é muito grande para a gente poder confiar no valor que aparece no sensor em relação ao que você tem na sua glicemia. Então, isso é uma coisa assim, bastante importante, né, para quem tem aluno, às vezes, com diabetes, ou mesmo vai trabalhar com uma pessoa com diabetes, que tem diabetes tipo 1 lá e está indo fazer o trabalho de treinamento para triatlo, ou mesmo participar de prova. Esses ajustes são extremamente necessários. Primeiro, monitorar o que está acontecendo durante o treinamento. Então, sempre seguindo a medida da glicemia capilar, que é ela que vai ser realmente a norteadora, né? E a referência é o que está acontecendo no sensor. Não o valor, mas sim o gráfico. O gráfico está mostrando que está caindo. Está caindo, está com seta indicando que está indo para baixo, quer dizer, está caindo muito rápido, suplementa com um pouco de carboidrato. E vai mantendo mais ou menos um padrão, que era mais ou menos o que o seu aluno, você relatou aí que ele vinha fazendo. Então, quer dizer, a cada período de treino, ele sabia mais ou menos a velocidade com que a glicemia estava diminuindo e ele ia suplementando. Uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado... Então, só que ele não monitorava diretamente, era meio... ele sabia monitorar, mas quando a gente fazia esse tipo de exercício, era muito mais pelo autoconhecimento dele do que pelos aparelhos. Isso que eu achava muito engraçado. E não é que ele não tinha um aparelho, mas durante o exercício, ele sabia conduzir bem aquilo. Era muito louco, assim, muito engraçado mesmo. Ele sabia conduzir muito bem. O que acontece, Fabio, assim, na prática, de acordo com o grau de condicionamento físico que as pessoas têm, por exemplo, eu treinei uma equipe, acabei formando, né, uma equipe de portadores de diabetes tipo 1, na Associação de Diabetes do ABC. Quando eu fui lá para prestar serviço voluntário, tem lá uma pessoa, o João Bosco, que ele é bastante conhecido, ele é uma pessoa já com mais de 60 anos, ele sempre fez exercício, tem convívio com diabetes há 50 e poucos anos lá. Então, assim, ele falou para mim, falou, Dora, eu quero montar uma equipe de pessoas com diabetes para correr. E aí eu fiz um trabalho junto com ele, a gente realmente conseguiu montar essa equipe. E aí o que acontecia? Primeiro, eu fui educando eles a levar realmente um kit, isso aí é importante. Quem tem diabetes precisa levar. Então, por exemplo, tem diabetes tipo 1, se não usa sistema de infusão contínuo, tem que levar a insulina de curta duração com ele. Isso aí tem que levar. Mas não vai fazer hipo? Nem sempre.
E outra, muitas vezes antes do exercício você está em hiperglicemia. Está com valores, hiperglicemia, para quem não sabe, desculpa, né? É assim, sempre, para quem tem diabetes, é recomendado que fique no padrão fisiológico orgânico, que é acima de 70 miligramas por decilitro ou abaixo de 180. Por que esses valores? Abaixo de 70, o sistema nervoso central identifica como tendo hipoglicemia. Acima de 180, a sinalização renal manda informação para o sistema nervoso central que está com excesso de glicose no sangue. Então, o padrão fisiológico do nosso organismo é esse. Para quem não tem diabetes, o que a gente espera? Em homeostasia, em torno de 100 miligramas por decilitro. Em pelo menos 8 horas de jejum, valores menores do que 100. Não muito distantes de 100, às vezes 98, 99. E 2 horas após se alimentar, valores menores do que 140 miligramas por decilitro. Isso é o que acontece com quem não tem diabetes. É o padrão fisiológico. Mas existe a parte fisiológica relacionada a como o sistema identifica um quadro de hiperglicemia ou de hipoglicemia. Então, é com esse padrão que a gente precisa trabalhar. Então, o que acontece com esse indivíduo, né, que tem lá diabetes? Por que ele precisa levar a insulina rápida? Porque, de repente, ele chega para treinar, ele está com 300 e alguma coisa de glicemia. E nessa situação, existe o quê? Uma grande concentração de glicose no sangue, pouca glicose na célula, e isso aí acaba aumentando a produção de cetonas. Então, as cetonas elas vão se juntando, formam lá, né, os corpos cetônicos, e eles vão para o sangue, que são elementos ácidos, é um monte de hidrogênio que está tudo junto ali. E o que acontece? Você começa a deixar o potencial de hidrogênio baixo. Então, o indivíduo que está em hiperglicemia e vai fazer o exercício, pode até colocar a vida dele em risco, porque ele pode entrar em um quadro que é chamado de cetoacidose metabólica. Então, o que é isso? O indivíduo fica com sangue ácido, as enzimas, né, claro, são afetadas, que a maior parte das enzimas que a gente tem no corpo, elas não vão reagir à questão em ambiente ácido, então elas vão perder a funcionalidade delas, né, momentaneamente, e com isso, o indivíduo ele pode entrar em coma. Então, mesmo fazendo exercício ou em repouso, não importa. É uma situação de risco. Então, o que é necessário num momento desse? Ele aplicar insulina antes de fazer o exercício. Para durante o exercício, além de ele trabalhar numa intensidade mais baixa, para produzir uma quantidade menor de hidrogênio e elementos ácidos, que a gente sabe, né, a intensidade mais alta vai produzir lactato. Então, nessa situação, se aplica um pouco de insulina antes do exercício para a insulina ajudar com o trabalho muscular para poder diminuir a glicemia, tirando ele desse quadro de hiperglicemia. Então, assim, independente do exercício que vai fazer, exercício de endurance, vai tender a diminuir a glicemia, obrigatoriamente quem tem diabetes e usa múltiplas doses de aplicação de insulina, tem que levar a insulina de ação rápida com ele. Junto com isso, a quantidade de carboidrato que ele vai ingerir. Ou que ele sabe mais ou menos que vai ingerir. Então, esse é o que, e o glicosímetro, isso aí é fundamental. Se a pessoa vai medir muito ou não, por exemplo, essa equipe, o que aconteceu? Eu percebia que a grande maioria fazia quadros, às vezes, de hipoglicemia, em corrida de 10 quilômetros, após o 5º quilômetro. Então, o que eu coloquei para eles? A gente usava um suplemento com carboidrato, esses géis que normalmente o pessoal triatlon usa bastante, o pessoal que faz maratona, né? Esses géis gel, né, com carboidrato, para poder ser consumido a partir do 5º quilômetro. Então, assim, media a glicemia antes da largada da prova, largava, no 5º quilômetro consumia o gel, no final da prova, normalmente a glicemia estava dentro de um padrão adequado. Então, o indivíduo que vai treinando, ele começa a desenvolver realmente essa percepção. Só que, como a gente, né, tem que levar em consideração o profissional de educação física que às vezes está acompanhando, é sempre interessante ficar de olho, principalmente em como está o rendimento do seu aluno. Porque a sinalização que normalmente se tem de quadros de hipoglicemia, ela está diretamente ligada a informações que vêm do sistema nervoso autônomo simpático, que é o que justamente está acontecendo quando a gente está fazendo exercício, é o que está à frente, né, preparando a gente para voltar para correr. É a situação de estresse, é o sistema nervoso autônomo simpático que está atuando. Então, durante o exercício, seja ele de endurance, seja um exercício
for HIIT, não importa, qualquer coisa que ele esteja fazendo, por conta dessa atuação do sistema nervoso autônomo simpático, a sinalização de um quadro de hipoglicemia ela diminui bastante. E aí qual o grande problema? Hipoglicemia a gente tem glicemias abaixo de 70, que tem essa sinalização quando está em repouso, se sente um pouco mal, treme, formiga a boca, mas glicemias com valores menores do que 55 miligramas por decilitro, elas começam a ter sinalização que são chamadas de neuroglicopênicas, quer dizer, tem uma quantidade muito pequena já de glicose para o próprio sistema nervoso central funcionar. E aí o que corre o risco de fazer? O sistema te apaga. Você vai desmaiar porque você vai parar de gastar energia e o sistema tem um tempo mais de vida. Então isso é muito perigoso para a gente, como profissional de educação física, acompanhando quem está fazendo principalmente exercício de endurance. Ele pode estar fazendo um quadro de hipoglicemia sem percepção disso. Não é que ele tem. Existem pessoas com diabetes que têm, sim, a hipoglicemia assintomática, mas muitas vezes, por conta do próprio sistema nervoso central, a gente já sabe que essa sinalização vai ficar comprometida. Então, precisa ficar bastante atento a isso para evitar que esse indivíduo faça a hipoglicemia, não perceba que está fazendo hipo. Daqui a pouco, ele simplesmente, por exemplo, se estiver pedalando, cai da bike, por exemplo. Se acidenta. Então, isso é muito perigoso. Se estiver correndo, né? Então, eu acho que onde tem o menor risco, pensando numa prova de triatlon, é exatamente no momento que ele vai nadar. Porque na largada, realmente, ele já mediu a glicemia, aí vai ser mais difícil acontecer alguma coisa. Eu ia perguntar sobre a natação, porque, na verdade, eu fui ler sobre isso, apesar de com o triatlon, com natação, eu não conheço pessoas que trabalham comigo, mas existem atletas. Então eles medem, consomem uma quantidade X de açúcar e ele entende, ele vai nadar uma prova até o Olímpico, que é nada 1500, ele sabe que em 30 minutos ele sai da água, então ele está tranquilo. Nas provas mais longas, que pode acontecer de em uma conversa, e aí isso aconteceu com o atleta profissional, de no meio da prova ele já pedir para consumir alguma coisa, então ter alguém ali do lado dele para dar alguma coisa para ele no meio da prova, só para ele, por exemplo, jogar um gel para dentro, mas nas provas mais longas. As que levam menos de 30 minutos, foi o que eu li, aí já eram atletas de rendimento, eles conseguiam controlar na largada, consumia, porque eles sabiam que mais ou menos ele ia gastar, ele só ia observar isso quando saía da água, era bem controlado. O problema é chegar nesse autoconhecimento, na verdade. Eu estou imaginando, porque o cara que chegou ali, ele já está tudo muito... Não estou nem falando que ele tem uma baita orientação por trás, mas ele se conhece, ele mede. Agora eu estou imaginando a pessoa com diabetes do tipo 1, que chegou na piscina e fala, vou começar, eu quero fazer 3 chegadas aqui, e aí não consegue levar aquele kit, vai ficar na beira da piscina aquele kit, ele mede, faz 2 chegadas, não sei. Né? Por exemplo, na natação, eu não tenho a ideia do que eu faria com um iniciante, com diabetes, porque não dá para você, vou acompanhar, né? Obviamente que numa ida e numa volta não vai cair de uma vez, isso é um fato, não é algo que faz assim, tem um tempo ali, e provavelmente ele vai ter uma percepção tipo, já não tô legal, aí, né, para na chegada. O que é importante para o profissional, né, de educação física levar em consideração é também o seguinte, ou mesmo uma pessoa que tem diabetes, né, você entender que, você falou do carboidrato, por exemplo, a pessoa está ingerindo. Isso é importante, porque a gente tem vários tipos de classificação de carboidrato. Então, se você consome um carboidrato de alto índice glicêmico, ele chega super rápido no sangue. Só que muitas vezes existem alimentos que têm alto índice glicêmico, mas têm baixa carga glicêmica, por conta da quantidade. Então isso é uma coisa extremamente importante, porque não adianta ela falar, mas eu consumi lá, sei lá, um melzinho. Mel é alto índice glicêmico, chegou rápido, mas a quantidade que você consumiu foi o suficiente. Porque vai aumentar, a mesma coisa que vai subir e vai descer. E faz uma hipo logo em seguida. Então, isso é uma coisa que geralmente vai se aprendendo, por isso que se você pegar, não sei se você já teve curiosidade de pegar o gel, né, que normalmente é usado, como suplemento de carboidrato, dá uma lida ali no componente dele. Né? Você pode ver que ele geralmente tem frutose, tem também sacarose, ele tem pelo menos um monossacarídeo e um disacarídeo, justamente para uma parte dele chegar rápido no sistema e a outra chegando um pouquinho mais vagarosamente, para tentar sustentar.
Porque não adianta, né? Dependendo do tipo de carboidrato que você vai consumir, muitas vezes você acaba não tendo sucesso. Isso aí é um dos detalhes que é importante para quem for começar a fazer exercício. Nem sempre precisa suplementar com carboidrato. Claro, numa prova é outra situação, como você falou, a pessoa já se conhece, já vai saber mais ou menos como lidar. Mas no treinamento, vamos pegar o exemplo que você deu. A pessoa que veio para a piscina, aluno novo, vai começar lá diabetes tipo 1, vai começar a nadar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, medir a glicemia dele antes de começar. Esse é o primeiro passo, para a gente saber se está nesse padrão dentro do alvo, não muito perto de 70, porque senão ele vai começar a fazer exercício, vai sair glicose do músculo, vai captar do sangue, ele vai fazer hipo. Então, tem que estar um valor um pouquinho ali acima, próximo mais de 150, por aí. E na hora que ele, além desse valor, que ele é pontual, porque no glicosímetro a gente mede, você não sabe se aquele valor está, vamos supor, 150 foi o exemplo. Se ele está 150 indo para 151 ou 150 caindo para 149. Para a gente responder isso, a gente vai por estimativa. Então, vai dar uma rastreada no quê? O que ele comeu antes de vir para o treino? Quanto tempo faz que ele comeu? Porque carboidrato, a gente sabe que depois de 2 horas que você comeu, não tem mais nada chegando no sistema. Mas se de repente, uns 30 minutos atrás, ele consumiu, sei lá, um pão, por exemplo, um lanche de alguma coisa, certamente ainda está chegando carboidrato no sistema. Então, isso é um indicador de que aquele 150 vai tender a subir se ele ficar em repouso. Outra coisa, qual foi o último momento que ele aplicou insulina? E entender o tempo de ação da insulina. Quer dizer, na hora que ele está fazendo exercício, vai ter só a insulina basal fazendo efeito? Porque quem não tem diabetes, quando vai fazer exercício, o sistema diminui a liberação de insulina. Para quem tem diabetes, foi aplicado, diabetes tipo 1, então ele tende a manter o padrão, não vai diminuir, ele vai ficar igual. E se essa insulina se unir a outra que foi aplicada lá de curta duração, pode ter um pico de ação de insulina. E ele leva esse indivíduo para aí. Então, essas situações são situações que a gente precisa entender para avaliar o risco que vai ter desse indivíduo fazer, por exemplo, né, ter um episódio de hipoglicemia durante o exercício. A insulina que ele aplicou já faz mais de 2 horas, lá era uma insulina rápida. Ele comeu já faz 1 hora. Então tá tranquilo, pode ir lá fazer exercício que certamente, dificilmente você vai ter um quadro de hipoglicemia causado pelo efeito medicamentoso ou pela ação da alimentação, né, relacionada à alimentação que ele fez. É por isso também que o uso da palatinose ele aumenta aí, né, que é um carboidrato de ação lenta. Então combina, como eu falei, a palatinose que ela vai sustentar por um tempo, então ela está agindo devagar, e aí tem os gel que em maioria ele é rápido, ele não tem palatinose normalmente dentro dele, mesmo tendo, ele sempre está mais rápido. Então eu lembro que no squeeze era um gel e uma palatinose, então já tinha os dois. Exato, porque a palatinose, ela vem da beterraba e ela é um sacarídeo que ele é mais resistente à hidrólise. Por isso que ele vai chegando aos poucos, que apesar de ter as enzimas ali tentando quebrar separar, né, as moléculas ali de glicose, ele acaba demorando mais tempo para acontecer. Então vai chegando aos poucos, realmente sustenta. A palatinose ela é muito usada em quem tem diabetes para consumir muitas vezes do final do tempo final do treino, ou muitas vezes no pós-treino também, para evitar que faça hipoglicemia. Para segurar mesmo, porque ela é mais, ela regula. Exato, ajuda bastante. A palatinose ela ajuda legal. Para depois acertar a quantidade. Eu lembrei de uma coisa agora bem pontual. Não sei se eu já te falei isso, mas o irmão da minha esposa, ele tem diabetes tipo 1 também. E agora eu acho que ele não treina, ele mora mais longe da gente. Mas antes, quando ele treinava, ele adorava, antes do treino, consumir aquela castanha portuguesa, porque ela é bem doce. Ele consumia 2 e ia treinar. Ele falou que era o melhor suplemento para ele. E aí ele falava, ela é bem doce e ela se mantém. Agora, eu não sei o que o nutricionista, eu não conheço exatamente os componentes. Não sou nutricionista e não conheço os componentes. Mas ele conhecia e ele tinha esse segundo semestre, final do ano e começo do ano, quando tem essa castanha, ele não comprava suplemento, ele comia castanha. É também engraçado isso. E eu acho muito legal isso, eu não sei, que você fala bastante da insulina, mas eu acho bastante interessante a pessoa controlar com alimentação, né? Ela não está controlando com pó, com gel, com furo, ela está controlando, comendo alguma coisa, tomando alguma coisa, ela está ali regulando com algo mais natural. Essa é algo que aí sim desconheço mesmo se isso tem uma influência a longo prazo, não faz diferença,
Mas eu acho interessante porque se ela não tem a insulina com comida, como será que ela ajusta as coisas, né? E aí a minha brincadeira com você com Coca-Cola, porque estava controlado, você sabia ali o que podia e o que não podia da Coca-Cola. Muitas vezes também, que é o que a gente sempre fala, né, Fábio? Eu vejo muitas vezes nos grupos de pessoas com diabetes, o pessoal assim, principalmente quem tem diabetes tipo 2, né, se assusta muito, e o pessoal fala assim, não, para de consumir tudo com carboidrato. Aí você fala, nossa, meu, que loucura isso, né? Porque, por exemplo, e se a pessoa fizer uma hipoglicemia, como é que ele faz? Né? Então, muitas vezes você via tomando coca, porque realmente a glicemia estava um pouco mais baixa, precisava realmente ter uma carga ali de glicose. Precisava Então, dar um boom, né? que são pontuais, não tem como. É o único jeito que você... E outra, assim, às vezes, o que acontecia, né? No meu caso. Tava lá a bomba sinalizando de hipoglicemia. O que eu vou fazer? Primeira coisa, media no glicosímetro para confirmar, porque, como eu falei, às vezes o sensor dá uma diferença. Confirmei a hipo, ótimo. Aí, segundo passo, olhar quanto de insulina ativa tem. Porque se você tem pouca insulina ativa, você, tudo bem, você pode consumir talvez uma quantidade menor, e muitas vezes você veio tomar quantidade maior, por exemplo, de refrigerante, justamente por conta disso, porque além de eu estar fazendo hipo, ainda tinha um monte de insulina ativa. Então, isso aí realmente é... E quem tem diabetes sabe, tem um fator que é chamado fator de sensibilidade, que é assim, para cada unidade de insulina que foi aplicada, quantos miligramas por decilitro vai ser removido de sangue daquela pessoa? Então, por exemplo, no meu caso é 1 para 40. Então, se eu estou fazendo um quadro de hipo, vamos supor que eu estou com 68 de hipoglicemia, mas hipoglicemia é leve, mas eu tenho uma unidade fazendo efeito, você vai tirar 40. Cara, chegar a 28 de glicemia, você bate com o rabo na cerca, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quer dizer, são situações onde você vai precisar suplementar com carboidrato, e não só um pouquinho, vai ter que ser uma quantidade maior, porque precisa neutralizar aquela insulina que vai fazer efeito, a ação dela, e ainda fazer com que sua glicemia volte no padrão de normalidade. Então, e muitas vezes com o exercício, esse é um problema sério. A pessoa faz hipo e essa hipo ela perdura. Ah, eu estou fazendo hipo, aí ele vai lá e come alguma coisa. Mas não leva muito em consideração a insulina que já está circulando, come uma quantidade às vezes mais reduzida, mas o sangue, o sistema está sensível à ação da insulina. Então ele continua fazendo hipo. Faz hipo agora, come, daqui uma meia hora, alguma hora, está fazendo hipo de novo e assim vai. Por isso que a palatinose é importante nesse sentido. Então, E a questão que você falou, assim, eu acho que, primeiro, a gente tem que respeitar o que o nosso aluno, o nosso atleta, se sente melhor. Porque teve uma pessoa que eu ajudei ela, né, no treino dela, para ela correr na Disney, lá tem uma prova que o pessoal faz, que chama Desafio do Pateta, que você corre 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo. Então, e ela participou dessa prova, quando ela viajou para lá. E eu tive uma certa dificuldade para a gente encontrar algo que para ela fosse legal. Tentamos de tudo. Ela encontrou uma mini rapadura lá que para ela funcionou bem. Funcionou bem, tá ótimo. Então, eu acho que isso é importante. Às vezes a pessoa com o líquido, eu tomo líquido, mas para mim fica desconfortável, não dá certo. Tentou comer um monte de, sabe, de doce, que o seu cunhado falou da castanha. Não importa. Se você encontra um alimento que ele vai servir como suplemento para você, com carboidrato, e a pessoa se deu bem com aquilo, a quantidade acertou, não tem problema. O sistema, caiu no sistema, vai virar glicose, não tem erro. É legal mesmo, que aí vem a pessoa se dar bem e se conhecer, que acaba sendo não um acaso, mas combina ela gostar e as dosagens combinarem ali para o determinado uso, né? Legal. Exatamente. Isso aí é bastante importante. E o que você tinha falado lá no começo, da pessoa nadar, a gente tem que entender o seguinte: a pessoa, o risco de fazer hipoglicemia, que eu falei de alimentação e a insulina, porque o que acontece? Se você tem um pico de ação ainda da insulina, um resíduo muito alto de insulina circulando, em pouco tempo de exercício, às vezes 15 minutos que ele está fazendo exercício, ele começou a nadar, ele já vai fazer hipoglicemia. Então, por isso é importante a gente... Não dá para prever, não dá para prever, por isso que é importante medir a glicemia antes de começar. Porque aí você sabe o valor que está, você vê a alimentação, e se tem insulina, né, a última dose que foi aplicada, principalmente de insulina rápida, aí você consegue prever o tempo, né, vai ter um tempo maior para ter um risco de fazer hipoglicemia. Isso é importante em esporte de endurance, não tem como. Sensacional. Não, putz, Doro, bem legal o papo, opa, quebrando tudo aqui.
Bem legal, e é legal falar sobre isso porque qualquer público diferente, como a gente fala com dois públicos aqui. Com o profissional de educação física, que em algum momento nossos alunos e vão trabalhar com isso. E comigo, por exemplo, eu não tenho, não dá nem para comparar a experiência. Você tem experiência de vida e experiência profissional. Eu tenho uma pessoa na minha vida e um parente, né? E aí você vai lendo algumas coisas, mas pode aparecer, né? A mãe pode vir, ó, tenho isso, opa, então calma. E é normal até o cara eu ia falar uma coisa, o cara se borrar mesmo e nem pegar o aluno com medo. Eu já vi isso com o hipertenso. Eu falei, por que você não vai pegar o hipertenso para treinar? Ele que é o cara, que é um outro público, e não é tão difícil, pelo contrário, é mais fácil que um diabético para treinar. O cara ouviu que o cara tinha hipertensão, o cara ficou com medo de, não vou dar personal para ele. Eu falei, caramba, não, é o contrário. Você vai ajudar o cara e é mais fácil do que você imagina. Né? Mas você tem que, obviamente, você tem que correr atrás, tem que estudar. E eu acho que esse vídeo, essa live, e aí eu vou reforçar de novo, é legal mandar, porque uma outra coisa que acontece é pessoas com diabetes do tipo 1 evitar também o exercício a vida inteira com a âncora em cima da patologia, né? Você deve encontrar, obviamente, muito mais que eu. Se o público de pessoas ditas sem nenhum problema tem um público alto sedentário, quando você, sou diabético, putz, parou, aí que ela não faz, pelo menos isso eu vejo também muito. E quando é idoso, piorou. Se o velhinho ficou diabético, ele vai querer parar de fazer tudo porque virou. Não, pelo contrário, você. E ainda que de. Não. Não, é isso mesmo. No caso, o diabético pela idade, ele produz. Não é que ele não produz. No seu caso, você não produz. Você tem que aprender a conviver com o zero. Ele não. Diminuiu. Ele só tem que. A conta dele é mais fácil. Ele tem que só achar o limiar de conta. É muito mais fácil do idoso, né? Ele tem que brincar com a conta. Produzo aqui, perco aqui, vai brincando com isso. Né? Uma coisa que eu estava lembrando aqui, Fábio, a gente está falando bastante de diabetes tipo 1. Só que tem uma situação acontecendo, eu tenho vivido muito isso com as pessoas que eu tenho atendido, pessoas mais jovens que eu falo a partir de 30 anos, estão sendo diagnosticadas com diabetes, e pela própria faixa etária, porque diabetes tipo 1 geralmente é abaixo de 30 anos. Com diabetes tipo 2, a partir de 30, 40 anos, então a pessoa tem esse diagnóstico. E muitas pessoas a partir de 30 anos estão sendo diagnosticadas com diabetes tipo 2, mas que no fim não é exatamente diabetes tipo 2, é um diabetes que chama diabetes tipo LADA. Então, né, isso aí talvez vai bugar a cabeça do pessoal aí, mas eu estou falando porque assim... Você já está me dando aula agora, pode falar que agora você está me dando aula. Então o que acontece? O diabetes tipo LADA, ele é uma espécie de diabetes tipo 1 que dá na vida adulta. Então, qual é a diferença de diabetes tipo 1 e 2? Tipo 1 tem um anticorpo ali que ataca a célula beta pancreática e mata a célula beta. A célula beta pancreática não produz insulina, matou lá a célula. Ou diminuiu tanto que o que ela produz, pouca diferença vai fazer. Usa insulina como parte do tratamento, desde o diagnóstico. No diabetes tipo 2, se tem resistência à ação da insulina, que a médio e longo prazo vai levando a esse quadro que você acabou de descrever aí. A pessoa não consegue produzir insulina o suficiente para manter a normoglicemia. Então, as fisiopatologias são diferentes. No diabetes tipo LADA, se tem um outro tipo de anticorpo que ataca a célula beta-pancreática, mas não é o mesmo anticorpo que ataca no tipo 1. E aí o que acontece? Tipo 1 destrói a célula beta-pancreática em um curto espaço de tempo. O tipo LADA não. Ele demora mais tempo para destruir a célula beta-pancreática. Então, é muito comum hoje, pela faixa etária que as pessoas têm, serem diagnosticadas com diabetes tipo 2. E apesar de tomar antidiabético oral, fazer o controle alimentar, não consegue controlar. Aí na hora que vai fazer, faz um exame específico, né, para confirmar se tem esse anticorpo que ataca as células beta-pancreáticas, né, no diabetes tipo LADA, ele dá positivo. Então, são situações que a gente, como profissional, tem que ficar muito atento a isso. Se você tem um aluno que às vezes é mais jovem, ele fala que tem diabetes tipo 2, está fazendo exercício, que o exercício vai ajudar a controlar. Não tem... A gente compara. Claro que são os 3 pilares do tratamento. Tratamento medicamentoso, o exercício, a alimentação e o exercício. Um sozinho raramente vai conseguir controlar o diabetes. Você precisa se apoiar nos 3.
Mas o que a gente tem como mais eficiente para fazer com que o indivíduo fique dentro do alvo é o exercício físico. Porque o medicamento que ele toma, o antidiabético oral, ele demora mais ou menos aí, muitos, né? Os que não são feitos para aumentar a produção de insulina próxima das refeições, que geralmente a pessoa toma depois de uns 30 minutos já está fazendo efeito. Os outros que são utilizados, geralmente demoram às vezes 2 horas e meia para começar a fazer o efeito. Então, ele demora. Se você tiver com quadro de hiperglicemia, tomar um medicamento até baixar, vai demorar um bom tempo, algumas horas. Se for para se alimentar, a mesma situação. Você está em hiperglicemia, você vai ficar sem comer, o corpo produz, aumenta a gliconeogênese, quer dizer, vai produzir mais glicose ainda, e aí demora um tempão também até você conseguir diminuir a glicemia. Com o exercício, quando você faz exercício, 30 minutos de exercício, às vezes 40, ou dependendo de, né, se tiver um profissional que conhece ali, às vezes 20 minutos, é o suficiente para a gente diminuir, às vezes 40, 50 miligramas por decilitro no sangue, a glicose. Então, assim, o exercício é extremamente poderoso. Então, se você tem um aluno lá com diabetes, trouxe para você como sendo diagnóstico de diabetes tipo 2, mas está treinando, está consumindo lá, está controlando a alimentação, está tomando o antidiabético oral e não está conseguindo controlar direito, tenta conversar com o médico ou pede para a pessoa realmente passar de novo pelo médico para rever esse diagnóstico. E por que eu estou falando isso? Porque o diabetes tipo LADA, normalmente, o primeiro tratamento dele é tratado como tipo 2, depois ele começa a tratar somente com a insulina basal, como eu te falei, com a insulina de duração, né, de tempo médio de duração, ou longa ou muito longa duração, ele não usa insulina rápida, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele passa a ter um tratamento semelhante ao diabetes tipo 1. Então ele tem também uma insulina basal e uma insulina de ação rápida, como parte do tratamento. E aí o risco dele fazer hipo vai ficar muito parecido com o diabetes tipo 1. E mesmo enquanto ele está usando a basal, quando a gente já comentou, quer dizer, durante o exercício, quem não tem diabetes diminui a liberação de insulina para o sistema. Como ele aplicou exogenamente a insulina basal, ele vai ter um padrão de insulina. Ela não vai diminuir, ela vai tender a ficar ali. E se for ação intermediária, entre 6 e 10 horas, vai ter um pico de ação que pode levar ele também à hipoglicemia. É só uma dica aí, porque eu tenho visto muito, cara, já peguei várias pessoas... Você me deu uma aula agora já, muito bom, muito bom. E você fica esperto com isso, né? Porque você está falando uma coisa que é bem comum. O sujeito já vem com o diagnóstico do médico, só que não vai bater o diagnóstico com o que está acontecendo ali com o exercício. Alguma coisa está esquisita ali. Então precisa ser pensada. E uma coisa, Fabio, que a gente precisa, eu sempre falo isso, no tratamento do diabetes, não só do diabetes, hipertensão, qualquer problema metabólico, quem está à frente, cara, é o profissional de educação física. Porque a pessoa passar no médico, por exemplo, no diabetes, a cada, 3, 4 meses que ele vai passar no médico. Nutricionista, geralmente uma vez por mês. Quem que está ali? O profissional que está ali com o cara 2, 3 vezes na semana, às vezes o cara treina no clube, às vezes 4, 5 vezes na semana. Somos nós, profissionais de educação física. Então nós somos a ponte para ajustar o tratamento dessa pessoa que tem diabetes numa velocidade muito maior do que qualquer outro profissional. Mas, claro, a gente não vai prescrever medicamento, não vai fazer dieta, mas você consegue identificar pontos onde você pode pedir para o seu aluno entrar em contato. Se você tiver contato com outro profissional, já entra em contato com ele e avisa. Fala, olha, está acontecendo assim, olha, faz ajuste aqui, ali. Eu sempre trabalhei dessa maneira e várias vezes eu fiz ajustes nas dosagens dos medicamentos, ou mesmo nas insulinas. Você liga para o médico, nós tem acesso direto. Fala, doutor, está aqui com a pessoa, está assim, está assado. Não, né? Já muda a dose, já muda o medicamento, inclusive com hipertensão, que mudou o medicamento, ela começou a fazer hipotensão no pós-treino, liguei para ele e falei, não, o remédio está dando ruim aqui, não, já acerta a dose. Então isso, nós como profissionais de educação física que estamos atuando nessa parte relacionada à saúde, a gente tem que ficar muito atento às situações quando a gente vai trabalhar. E só um comentário que você falou da pessoa, falou assim, a pessoa, eu sou hipertensa, não, então não vou treinar, quer dizer, o profissional de educação física vai se buscar conhecimento e dar apoio para a pessoa correr. Não, já vi isso, mas é doido, ele deixou de dar aula, deixou de trabalhar, porque ficou com medo. Ficou com medo. E não deve ser tão incomum isso. Eu vi uma vez, mas não deve ser incomum, porque assusta de primeiro alguém que acabou não só de se formar, nunca teve que lidar com isso. De repente ele falou, tenho isso, falar,
eita, e o que eu faço agora, né? Exatamente, é. E é uma pena, porque o exercício ajuda muito quem tem problema metabólico, né, cara? Não tem como. Então, nós somos realmente, pensando do profissional de educação física que está atuando com populações especiais, né? Quer dizer, está atuando mais na área da saúde, é fundamental que a gente tenha, assim, cada vez mais conhecimento, cara. E o conhecimento, você vê, olha quantos anos que eu estudo efeito do exercício no diabetes, né? E E não olha aí, parou ainda, né? não tem como parar, cara. Toda hora tem medicamento novo no mercado, insulina nova. A gente agora tem uma insulina nova no mercado que ela é uma insulina de muito longa duração com uma incretina, cara, que é uma substância, um hormônio que ele é liberado pelo intestino para fazer o pâncreas produzir mais insulina. Então a tecnologia está muito Tá mudando, à sério, tá mudando. Você frente. tem que estar literalmente atual. É difícil o profissional estar atualizado, na verdade, aí o médico tem que estar atualizado e é que esse é o seu métier, o seu. Então você acaba está bem envolvido com o médico, com o mundo da medicina. E aí, antes que eu aprenda que eu estou de férias também, eu estou super de férias. Então eu fiz uma promessa que não pode estourar uma hora nem a pau aqui, que antes ainda o Instagram caía, né? Mas agora não cai e eu nem quero não apanhar depois aqui, eu não quero ter problemas depois. Mas seria legal você falar suas redes sociais, porque também, apesar de a gente falar de endurance, eu trabalho com endurance, mas você trabalha com esse público. Eu acho que essas pessoas te procurarem, imagina, eu acho que o nosso trabalho em conjunto funcionaria bem mais do que tudo, mas de primeira você já sabe como atuar com essas pessoas e uma pessoa que está começando, eu sei que você tem mais de um Instagram, você atua em mais de um local, com isso, como eu falei, você tem atuação com a formação dos profissionais e a atuação com o público que com diabetes, né? Então, acho que é legal você falar para a gente, antes de finalizar, como te encontrar e tudo mais. Legal. Finaliza depois. Tá, tá bom. Bom, é assim, se você tem diabetes, né, pode procurar aí o diabetes, você no controle. Né? Isso aí, no Instagram é diabetes.você no controle, o perfil. E para os profissionais de educação física, o conteúdo que eu coloco é professor Roberto Doro, então prof.robertodoro. São esses dois perfis, tem o canal também no YouTube, que tem bastante, tem os dois canais também, né? No YouTube também, a diferença básica, eu queria até foi engraçado que uma pessoa pegou um vídeo que eu tinha falado sobre o uso da suplementação com creatina no diabetes tipo 2. E aí ele falou assim, olha, assisti o vídeo, mas eu não entendi nada. Eu falei, olha, realmente você colocou aqui a questão relacionada o vídeo que você assistiu, ele é para o profissional da educação física. Olha, por favor, segue lá no diabetes, você não controle, que a diferença básica é essa, é a terminologia. Né? Muda a maneira de falar, né? Depende com quem você está falando, exatamente. Não, ontem eu estava fazendo uma live e comecei a falar sobre lesão, aí eu lembrei do artigo, comecei a falar, aí eu já lembrei assim, que alguns alunos da assessoria de personal, quando começa a falar, falam, não, vai ser mó chatão você ficar falando disso agora, eu não quero saber disso. E aí você tem que traduzir para uma situação, mas pro cara de educação física, beleza, ele tem que ouvir isso. Mas não, o meu aluno falou assim, não, lá vem o Fábio falar de um artigo de novo, de um negócio. Aí eu tenho que me policiar várias vezes. Aí ontem na live eu falei, putz, já vem a palavra, ó o chatão aí de novo, toda vez que eu vou citar alguma coisa. Verdade, cara. Eu tava vendo aqui, alguém colocou aqui que a pessoa tem. Não, a pessoa tinha colocado aqui, acho que tinha diabetes estipulada, cara. Tá aqui, ó. Ela colocou, ó, o meu é diabetes estipulada. Ah, legal. Eu sabia que eu não enxerguei. Aqui, ó, eu vi agora, ó. Ah, eu vi. Isso. Pena Celeste, é isso? Isso mesmo. Que legal. Colocou aqui diabetes... eu nem sabia, você mostrou e alguém apareceu aqui exatamente com essa característica. Sensacional, sensacional. Muito bom. Doro, brigadão, cara, muito legal aí, fica aí, é um parceiraço, era de sempre da hora do café no presencial, quando trabalhávamos juntos, e mesmo, acho que das pessoas, né, não só do distanciamento, com o nosso distanciamento natural de trabalhos, mas, e agora com esse distanciamento, acho que você é uma das pessoas que eu mantenho um contato, e é uma das pessoas aí que
faz parte mesmo desse meu convívio digital e é muito legal bater esse papo contigo. É uma live para outras pessoas, mas é para a gente também bater um papo, se falar um pouco, sensacional. Obrigado mesmo. E aí a gente vai se falando agora de outras coisas depois. Não sei se você quer finalizar alguma coisa antes de eu fechar a live. Mas obrigado mesmo por participar aqui. Eu vou deixar salvo aqui e eu vou colocar no canal do YouTube. Eu não sei como te marco lá, mas eu posto lá depois no YouTube. Eu faço uma edição minha básica e jogo lá também. Perfeito, perfeito. A única coisa, Fábio, é assim, a gente, né, se conheceu nessa época do Unlocked, a gente teve uma amizade que foi, né, uma coisa que é recíproca, então eu só tenho a agradecer, né, fico muito feliz de poder estar aqui, talvez trazer alguma informação, né, para o seu público. Eu acho que isso é muito legal. E você vê que sempre, né, pessoas com diabetes, cara, que não falta no Brasil. A gente tem aí mais de 16 milhões de pessoas com diabetes, já veremos 17 milhões. Dessa grande maioria, 90% tem diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 em torno de 10%, mais ou menos. O lado a gente ainda não sabe, que é uma coisa mais nova, mas está acontecendo bastante também. Então, são situações assim, que o profissional de educação física, que daqui para frente não aprender a trabalhar. E outra, Fábio, eu não falei, eu vou só finalizar aqui, sem tomar muito tempo aí, mas o pré-diabetes, a gente consegue evitar que essa pessoa, o que melhor funciona para evitar que essa pessoa fique com diabetes tipo 2, é a mudança no estilo de vida. É o exercício junto com a dieta. E o profissional de educação física está diretamente ligado a isso. Legal. Então é bom que profissionais fiquem com essa... Isso é um corte, já tô falando, isso aqui é um corte no final, para deixar em algum lugar, vou colocar no Instagram só esse pedacinho aqui, porque é sensacional isso aí. Exato. E, Fábio, só tenho a agradecer, cara. Sempre um prazer, né, poder conversar com você, seja nas lives ou fora delas, você sabe disso. Muito obrigado. Beleza, gente. Obrigado, Doro. A gente vamos nos falando aí, vai ficar isso aí gravado e registrado. Grande abraço, Doro. Valeu, cara. Obrigado. Até mais. Até.